Peraí que eu quero colocar a tela de vocês dos comentários, porque eu pergunto e eu quero saber. Ó, vamos lá. Quanto custa uma planilha? O Ricardo disse que já viu por R$19,90. O Luciano disse... Karen, você acredita que já fiz o projeto em Excel para cliente da empresa acima de R$35 mil? Eu acredito muito, muito, muito. Parabéns por isso. R$19,90, R$1.000, R$60, de 200 a 500. Eu nem sabia que dava para vender, nunca vi, gente. É isso. O Ricardo falou que comprou um kit de dashboards por R$49,90. O Stefano me ensinou uma frase que eu uso na minha vida inteira. E às vezes ela se volta contra mim mesma, que é: só não muda de ideia quem não as tem. Eu já fiz planilhas de graça. Vocês já fizeram planilha de graça? Eu já fiz porque era rapidinho, porque era para um amigo muito querido, para uma pessoa especial da minha família, porque era só para eu aprender. Porque, na verdade, eu nem sabia que eu podia cobrar por isso. Eu já fui essa pessoa. Me ajudou muito a nunca mais fazer isso. O preço de uma planilha hoje faz sentido para mim de uma frase. Eu sou mentora de negócios, Dash Eagles é a minha mentoria, mas antes de ser mentora de negócios, eu tive um mentor de negócios e eu tenho mais de um mentor. Eu tenho mentores que eu considero mentores na internet, só que eu não tenho um acompanhamento. E a primeira pessoa que me acompanhou de verdade, de pertinho, que eu sou grata eternamente, foi o Vitor Damasio. E ele me ensinou que eu deveria cobrar pelo meu serviço. E é um ensinamento muito superficial. Porque todo mundo que eu perguntar, se eu falar pra você, você vende pães? Vendo. Você me dá um pão? Não, porque eu vendo. Legal. Só que por trás disso vem um ensinamento que hoje faz muito sentido para eu passar para frente e que hoje também ajuda meus alunos a pensarem sobre isso. E lá vai o pensamento. Não me peça de graça a única coisa pela qual eu posso cobrar. Eu vou repetir. Não me peça de graça a única coisa pela qual eu posso cobrar. Imagina não, é uma coisa de verdade. Eu adoro artesanato. E eu sou muito boa com artesanato. Só que eu sou muito boa com as minhas próprias técnicas. Eu sou muito boa com as minhas invenções. Eu não estudei artesanato. Eu vejo no máximo um TikTok de 1,5 minutos, pego uma técnica e vou aplicar. Fale comigo com a sua cabeça aí, balança a cabeça. Você acha que eu posso me considerar uma profissional de artesanato? Não, eu não posso. Mas eu posso fazer um artesanato e querer dar de presente para alguém? Posso, posso. Eu dei para uma amigona minha uma caixa, que eu até postei no meu feed esses dias, de tão feliz que eu fiquei. Gente, eu fiz uma mandala numa caixa incrível. Só que eu não tenho coragem de cobrar por essa caixa. Sabe por quê? Porque eu fiz da minha cabeça, porque eu não faço ideia de como cobrar por isso. Porque eu não sei se eu usei a melhor técnica. Porque se desse errado, tava tudo bem. Não me peça de graça. A única coisa pela qual eu posso cobrar, para fazer uma caixa de mandala de artesanato, eu não posso cobrar, porque eu estou fazendo isso como um hobby. Eu parei o meu tempo, que eu estava maluca estudando para Excel 10x, para fazer vídeos para vocês, para convidar, para mandar e-mail e tudo mais, e eu quis relaxar fazendo isso. Eu não relaxo fazendo planilhas. Planilha é o meu trabalho. Eu posso amar fazer planilhas, mas planilha é o meu trabalho. Então, a primeira parte dessa aula aqui para você. Se você está estudando para fazer uma planilha, cobra no mínimo um café, mas que seja um café do Starbucks. Você vai cobrar por qualquer planilha que você criar. Não existe planilhinha rapidinha de graça. Não aceite mais isso para sua vida. Tá, mas e se for para o trabalho? Calma que a gente vai conversar sobre o trabalho, ok? Quanto custa uma planilha? Vocês já me falaram mais ou menos quanto pode custar. Isso aqui são prints que eu peguei do Mercado Livre e da internet. Vamos ver. Planilhas editáveis mais brinde por R$18,90. Vamos ver outra aqui? 12 mil.
Tá certo isso, tá, gente? 12 mil planilhas. Ô, Maxon, pelo amor de Deus, olha isso, Maxon. 12 mil planilhas. Mais um curso de Excel, mais atualizações por R$ 97. Aí tem Super Pack com 3.500 planilhas por R$ 4,99 e tem R$15,90 também, tem R$ 79,90. Eu quero saber se vocês acham... Alguém acha absurdo isso? Escreve pra mim, absurdo. Quero saber se vocês acham um absurdo. Um anúncio aqui, se vocês acham um absurdo. Queria saber. Gente, é sem julgamentos, tá? Só que eu não vou contar pra ninguém, não vou na internet falar que você achou, que você não achou absurdo. Eu quero trazer ideias e pensamentos pra vocês. Deixa eu ver. Ó, o Maxon falou não. É o valor do seu trabalho, é justo. Ó, absurdo, absurdo. Eu acho que a maioria achou um absurdo porque é muito barato. Tipo, 3.500 planilhas por R$ 4,99. O Maxon, eu acho que achou o contrário. Falou, não, é justo do seu trabalho. Justo. Tipo, por exemplo, R$ 97, R$100. Beleza. Não valorizou em nada o trabalho. E eu vou falar, olha só, há muitos anos comprei um desses pacotes, as planilhas eram horríveis. Beleza. Então agora eu vou trazer o meu pensamento. E sabe qual que é o pensamento que eu vou trazer? Da Karen de 2025. Porque a Karen dos anos 2000, tá bom, 2000 e pouquinho, vai. Eu pensava diferente. Quando eu comecei, eu lancei o meu curso, o Dashway, por R$1.000. E eu pensei, não, devia custar 97, senão ninguém vai comprar. E aí eu comecei a estudar sobre mentalidade, sobre comportamento, e aí eu conheci o Stefano, que é o meu mamozão, estrategista e meu sócio. E ele falou, então, a gente vai vender o Dashway por R$1.000. E tá baratíssimo. Falei, meu Deus, mas é que se você for na internet e pesquisar pelos cursos, os cursos custam R$19,90. E daí? Cada um vai precificar o trabalho como quer. E não é sobre a qualidade do seu trabalho. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Sobre estratégia, sobre a mentalidade. O preço do projeto não é sobre qualidade. É sobre estratégia de vendas. Sabe por quê? Eu não sei se vocês repararam, mas esse evento aqui, ele custa menos que R$40. São 2 dias. São 16 horas desse meu rostinho maquiado aqui, bem. São pessoas que deixaram de ficar com as famílias para criar conteúdos, para botar a cara a tapa para ensinar para vocês. Por R$40 no final de semana. Então, você acha que é sobre capacidade o preço? Se você acha, eu quero que você mude isso instantaneamente. Eu quero que você mude isso agora. Porque esse evento poderia custar R$5.000 facilmente. Eu já fiz um treinamento de um fim de semana que custou mais de R$3.000 por vaga. E eu lotei a sala. E pergunta se alguém reclamou. Ninguém reclamou. Esses preços não querem dizer nada sobre o conteúdo. Porque eu acredito que ninguém de vocês teve a coincidência de comprar exatamente esses anúncios. Ninguém de vocês aqui, nesse evento, foi cliente para falar. Vocês só estão achando caro ou achando barato, mas vocês não têm ideia sobre as estratégias. Faz bum se a sua mente explodiu com essa informação, porque quando eu aprendi a pensar assim, a minha cabeça explodiu. Olha só, o Patulé colocou, imagina quantas vendas por semana o cara faz com R$4,99. É um pensamento estratégico, você não sabe. Agora, sabe o que é o problema? A gente não investir e não colocar o dinheiro no meio disso. Porque ensinaram pra gente que de graça até injeção na testa. É a frase mais absurda que a gente pode ouvir e que a gente pode viver. E muita gente já viveu isso.
Tem uma fila ali, é de graça, não sei nem o que é, mas eu tô entrando naquela fila. Gente, respeita o seu tempo. Você vai comprar uma planilha porque ela é barata? Normalmente as pessoas compram para ver o que tem. Depois você vai falar sobre a qualidade. E é isso que muita gente fez aqui nesse evento. Eu fiz um evento de um fim de semana por menos de R$ 40 e muita gente está tendo a oportunidade de conhecer a minha didática, conhecer o meu trabalho e vai comprar uma mentoria comigo depois. De sei lá quantas vezes o preço do ingresso de R$ 40. E você tá aí julgando o preço da planilha do coleguinha. E a pergunta que eu te faço, você já vendeu uma planilha por R$ 4,99? É. Fala, Deus. Os 3 tapas na cara. É disso que eu tô falando. Enquanto você tá achando um absurdo uma planilha por R$ 15,90, você não sabe quantas 500 planilhas de R$ 15,90 esse cara tá vendendo. E ele pode estar lá na praia, tomando uma água de coco e só ouvindo o barulhinho das vendas cair no celular dele. E a planilha dele, sabe a pior parte? A planilha dele pode ser bem pior que a sua. Você pode ter muito mais capacidade técnica do que essa pessoa. Só que esses caras que estão aí, eles fizeram um anúncio na internet, eles tiveram coragem de colocar a cara a tapa, o nome deles a tapa, talvez no Instagram, no LinkedIn, talvez eles viraram noite estudando de como é que coloca um curso, uma planilha, um kit no Mercado Livre, e você tá aí, esse batom nem deve ser tão bom assim que ela tá vendendo. Você tá vendendo? Você não tá. E essa pessoa tá aí, estrategicamente, fazendo acontecer. E eu já julguei colegas que vendiam curso muito barato, só que cada vez mais eu estudo e entendo que é tudo uma questão estratégica. Quando a gente coloca dinheiro no meio da negociação, pode ser R$ 40, pode ser R$ 4.000, pode ser R$ 40.000, R$ 400, a outra pessoa te respeita mais. E além da outra pessoa, você se respeita. Porque eu já entreguei planilha de graça. Eu já me matei de fazer planilha. E sabe o que a pessoa que recebeu de graça fez? Ah, eu tô correndo tanto, menina. Não tive tempo de ver aquele arquivo que você fez pra mim, mas, cara, já te agradeço de coração. Você foi uma fofa. O que você precisar, conta comigo. Ah, pelo amor de Deus, que porra do que precisar. Eu quero que você use o arquivo que eu fiz. Eu me matei para estudar e fazer. E eu sou tão legal que eu fiz de graça. E o que a pessoa fez? Nada. Ela simplesmente gastou o seu tempo, a sua energia. E te falou, ai, você é tão fofo. Tão fofo. Perdeu seu tempo da sua vida. Tomou até uma dipirona para fazer um arquivo para mim à noite. E eu nunca vou usar. Sabe por quê? Porque você não teve coragem de se valorizar. Quando você não se valoriza, eu não te valorizo. Eu faço eventos gratuitos, sim, por estratégia. Eu faço eventos com valores muito baixos, sim, por estratégia. Eu vendo minha mentoria, sim, por estratégia. Eu estou aqui trabalhando. Eu adoro dar aula. Eu já fiz muito trabalho voluntário. Eu tenho meu braço de ajudas voluntárias. Mas eu sei quando eu estou ajudando e eu sei quando eu tenho que vender. E eu quero que você tire essa história da sua cabeça de eu ainda não estou pronto para vender. Você está aqui estudando. Você está aqui deixando de fazer as suas coisas para investir em você. Está deixando de fazer coisas com outras pessoas ou com a sua família. Então, isso sim é respeitar o seu tempo. Eu vou contar uma história para vocês sem expor o nome da pessoa, mas eu quero muito que vocês visualizem essa situação. E eu gosto de trazer histórias reais. Desde o começo desse evento eu falei para vocês que eu ia trazer situações reais, que é o que eu faço na mentoria. Uma pessoa me procurou, vamos chamar de Maria. Maria me procurou. Na verdade, Maria nem me procurou. Maria viu um vídeo meu, comprou o curso. Entendeu que ela precisava assistir esse curso, que o Dashway ia mudar a vida dela, que é o curso para aprender a fazer dashboards. E aí a Maria se matriculou e eu nunca soube. Porque a Maria só comprou o curso.
Você já deve ter comprado um curso e achado que é que nem se matricular na academia, né? Você compra um curso e aí você acha que você vai emagrecer que nem na academia, mas aí você não faz nenhuma aula. Acontece. Aí a gente começou a mandar mensagem, porque a gente cuida dos nossos alunos. E aí, Maria, você assistiu às aulas? E Maria foi se esquivando aqui, se esquivando ali. Maria não assistiu o curso. E o que aconteceu? Ela foi cobrada pela gestão. Porque ela era gestora. E aí o cara acima dela falou, e aí, Maria, e aquele dashboard? E aí Maria falou, eu não tenho como aprender. Porque eu preciso para a semana que vem. E aí Maria me procurou e falou, sou sua aluna, não tenho tempo para aprender. Gente, e tá tudo bem, tá? É a realidade de muita gente. Não tenho tempo para aprender e preciso pagar para você fazer. Graças ao bom Deus, já estava no ar a mentoria Dash Eagles. E aí eu falei, Águia 1, peguei uma águia da mentoria, falei, Águia 01, tem um projeto para você. A Águia 01, isso foi real, tá? A Águia 01 foi lá e entregou o projeto para aquela pessoa. Cobrou, eu lembro na época, R$ 1.800 por uma planilhinha rapidinho, simplesinho, negócio bobo, menino. Uma coisa aqui, ó, rapidinho. E deu muito trabalho fazer essa planilhinha rapidinho. Por quê? Porque essa pessoa não pediu ajuda. E aí, na hora que apertou o sapato, ela falou, agora eu vou lá. Vou entrar na mentoria, vou pedir ajuda pra Karen e tal. E a gente foi junto. Inclusive, eu tive que ajudar a fazer uma reunião. E essa é a vantagem da gente estar junto numa mentoria. Eu entrei na reunião, vi que essa aluna da mentoria estava sendo desrespeitada. Não sei se vocês já passaram por isso, do cliente cagar na sua cabeça e achar que porque ele pagou, ele pode. E aí eu falei, o quê? A minha águia está sendo desrespeitada? Entrei junto da reunião e falei, então, deixa eu te falar, a gente não vai poder continuar com o seu projeto. No fundo, eu precisava mostrar para aquela pessoa que o dinheiro dela não compra a minha paz. E nem dos meus mentorados. E eu precisava ensinar para minha águia que ela não pode deixar ninguém pagar pela paz dela. Ninguém! A mamãe águia levantou as asas, sim. Aí eu falei, olha, deixa eu te falar, talvez a gente não consiga continuar com o projeto com você. Nossa, como assim? Eu tenho que entregar na segunda-feira? Eu paguei? Falei, então, vamos lá. Essa frase dói, né? Falei, vamos lá. Pra gente continuar, você vai ter que mudar a sua postura, porque eu e a fulana, a gente não trabalha dessa forma, a gente não vai aceitar esse tipo de desrespeito, de querer ligar a qualquer momento e que a gente vai estar disponível 24 horas, e esse tipo de tratamento, né? Porque você pede uma coisa, a gente faz. Se a gente não entendeu, a gente pergunta. E a gente não vai aceitar esse tipo de tratamento. E aí você pensa, acho que o cliente vai, sei lá, né, que cada um pensa. Na hora, a minha águia pensou, ela vai responder, tal. A pessoa ficou pianinho. Mas ficou pianinho. Por quê? Porque a gente só vai até onde os outros deixam a gente ir. Ela tava indo, ela tava subindo nas tamancas, ela tava dando os pitch dela, até alguém falar, ô, senta aí, filhona, senta aí. O dinheiro não vai fazer você me desrespeitar. Não é porque a planilha custou 97 ou 9.700 reais que você tem esse direito. Cortei as asinhas, né, da pessoa, voltamos e entregamos o projeto. Lembra, eu não quero tomar cerveja com o meu cliente. Se você fizer um cliente amigo que você vai tomar cerveja, é lucro. Mas eu não queria fazer isso. Aí, a pessoa recebeu o projeto, pagou tudo bonitinho, acabou. Passaram. Quando foi a enchente do Rio Grande do Sul? Ano passado? Passou a tragédia do Rio Grande do Sul. Essa pessoa, essa cliente, perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu pessoas da família dela. Foi a tragédia que todo mundo já sabe. E a fábrica da empresa fechou. Ela perdeu o emprego também. Perdeu todo o status. E deve ter perdido a moral também. Porque a gente sabe que, imagina você perder emprego, perder
tudo que você conquistou dentro de uma companhia e tal. Que a fábrica que ela trabalhava fechou. E aí sabe o que aconteceu? Ela me procurou. E no meio disso tudo, ela me procurou para pedir ajuda. Gente, presta atenção. Lembra que eu falei? Não me peça de graça a única coisa pela qual eu posso te cobrar. Essa pessoa me chamou e falou, eu preciso da sua ajuda. E aí ela falou, eu tô procurando recolocação no mercado. Eu não sou uma empresa de recrutamento e seleção. Eu não sou. Então eu ajudei, porque eu não sou especialista nisso. Então eu falei, olha, eu não sei como eu posso te ajudar com essa recolocação. Mas o que eu posso fazer por você, que não vai custar pra mim, e cara, foi acho que a terceira vez na minha vida inteira que eu fiz isso, foi dar acesso aos cursos. Falei, eu vou liberar acesso a todos os outros cursos, que é o que eu posso fazer por você para te ajudar. Porque realmente eu fiquei muito comovida com a história. Porque, cara, quem sou eu para ser a juíza da vida de alguém? Se a pessoa faz certo, se faz errado. Eu só lidei com a situação que eu contei para vocês com o limite que algumas pessoas colocam ou não. E fim. E aí aconteceu essa situação e eu ajudei com o curso. Graças a Deus, passou mais um tempo e essa pessoa conseguiu uma recolocação. Maria foi contratada por uma outra empresa. Ela conseguiu começar a refazer a vida dela em meio a toda aquela tragédia. E eu fiquei muito feliz por isso. E Maria me mandou uma mensagem, depois de quase um ano da tragédia, de tudo que tinha acontecido. Falou, olha, eu queria te pedir uma ajuda. Presta atenção. Eu queria te pedir uma ajuda. Eu preciso que você desenvolva uma planilha paga. E tá aqui a parte que eu quero que vocês entendam e apliquem. Não é uma ajuda. É o seu tempo. É um projeto. E aí eu falei, olha Maria, eu preciso deixar bem claras as coisas para não ter problema depois. Você não precisa de uma ajuda. Você precisa de um projeto. E eu posso fazer esse projeto para você. Ajuda é outra coisa. A gente pode falar sobre um projeto. E aconteceu esse projeto. Ou seja, eu me coloquei com respeito, não faltei com educação com ninguém, só que eu coloquei os meus limites. Eu cobrei por um projeto. E mesmo colocando os limites, e mesmo a minha águia não sendo a maior especialista do mundo em Excel, essa águia sabia mais do que a cliente. Sempre você vai poder ajudar alguém. Sempre vai ter alguém que sabe menos do que você. Mas não deixe isso ser um fator para colocar aquela pessoa em uma situação favorável de desrespeito com você. Ou de pedir uma ajuda e no final achar que porque pagou, essa pessoa pode tudo. E isso eu tô falando não só em relação a dinheiro, mas em relação ao poder, a posicionamento que a gente tem dentro da empresa. Coloca para mim, eu gostaria de saber aqui, se você se você trabalha para uma empresa, deixa eu formular a minha pergunta. Quero saber se vocês trabalham para uma empresa ou se vocês são freelancers. Coloca aí, empresa ou autônomo, né? Para saber melhor. Empresa, empresa, empresa. Segundo as pesquisas que eu faço com vocês, a grande maioria do meu público trabalha para uma empresa. E aí isso fica meio, empresa, grande maioria. Fica meio assim, Karen, mas aqui não tem dinheiro. Claro que tem dinheiro, não é porque você não está vendendo um projeto que você não tem que se posicionar. Quando a gente fala sobre essa precificação que eu estou colocando aqui, ela pode não acontecer em dinheiro, mas acontece com o seu tempo. E eu vou mostrar como é que você pode colocar a precificação em tempo no seu projeto. Bom, para finalizar essa história da Maria, a Maria me chamou para fazer mais um projeto que eu cobrei R$2.000. Nossa, Karen, mas será que R$2.000 é caro ou é barato? Eu coloquei o meu valor hora. Eu cobrei por Karen. Na verdade, eu cobrei por Karen Figueiredo. Falei, eu não vou fazer um projeto como Karen Abessia. Eu quero me colocar na posição dos meus alunos, sem o meu poder de influência, meu poder de internet. E eu cobrei R$200 a hora.
eu fiz o projeto, esse projeto já foi entregue e outra solicitação foi feita. E dois gráficos foram vendidos por R$ 3.500. 2 gráficos. Por quê? Porque eu me posicionei, falei que o jeito que eu poderia trabalhar com a pessoa era daquela maneira e cobrei o que deveria ser cobrado. É o segundo projeto e ela já falou que vão ter mais projetos. E aí você pode pensar, mas isso não é nada para uma empresa. Não, não. É pessoa física. Eu estou falando sobre projetos que você vai vender para uma pessoa que vai fazer isso na empresa dela. Porque se fosse para a empresa, olha o que o Patolé falou, R$ 35.000. O que eu estou falando são pessoas que querem pagar para você fazer um trabalho para que elas entreguem o trabalho delas. E elas vão falar, contratei um especialista para fazer esse gráfico. Que não é um gráfico, é um projeto. Só que na cabeça de quem vê é apenas um gráfico. Sabe qual é a real? Se fosse só um gráfico, as pessoas fariam. Só um gráfico significa inserir gráfico. Mas nunca é só um gráfico, é um projeto. Então, o posicionamento me fez ter paz em trabalhar do jeito que eu escolhi. E não é sobre eu estar na internet e a diferença entre você que não tá. É sobre posicionamento, sobre você se respeitar. Tá, deixa eu continuar aqui para falar sobre vocês que trabalham em empresas. Ó, falei sobre a concorrência que a gente tem de pessoas que fizeram e não fizeram. E agora quero trazer números do mercado. Olha que legal. A gente falou isso no começo do dia. A gente está aqui, dados do Brasil, tá bom? De 219 milhões, 44 milhões de pessoas trabalham em um escritório. Se você pesquisar no LinkedIn, a gente tem 115 mil vagas procurando pessoas que trabalhem com Excel. E se a gente pesquisar sobre dashboards, 51 mil vagas. Só que você acha que é mais fácil uma contratação de um funcionário ou um projeto pontual? Cara, imagina você como um recrutador. Eu aqui na empresa. Hoje eu tenho uma equipe com 10 pessoas. Imagina que eu estou procurando a minha 11ª pessoa. Você acha que é mais fácil eu fechar um projeto freelancer ou contratar alguém para estar ao nosso lado todos os dias? Já te respondo. Um freelancer. Trabalhar com alguém na sua equipe é muito mais complexo. E para uma empresa, vai ser muito mais complexo pensar em te contratar. Mas que tal, antes de ser contratado, você fazer um evento de fim de semana? Para você me contratar como sua mentora, eu te trouxe aqui. Para você conhecer um pouco sobre o meu trabalho, para você ver a minha didática, para você entender que eu posso te levar mais além. Agora coloca no seu universo. Você, na multinacional que você trabalha, ou na empresa familiar que você trabalha hoje, pode começar com um projeto. Tá, mas lembra que eu já trabalho numa empresa, Karen. Legal. Para você conquistar novas posições, para você ser promovido, para você ser visto, você tem que começar com pequenos projetos. Você tem que começar mostrando o que você sabe fazer. E você não precisa mostrar que você fez 3 anos de um curso técnico. São micro resultados. Tudo que eu estou trazendo no Excel 10X é para você apresentar os seus micro resultados. Existe mercado. Lembra que eu mostrei agora há pouco para vocês o dashboard que eu fiz, o concerto na oficina? O mercado é carente de profissionais nota 7. Eu não sabia a nota que vocês iam dar para o dashboard. Vocês deram a nota, a média, que eu bati o olho ali e fiquei vendo, é nota 7. Só que não tem no mercado. A gente tá louco. A gente, empresários, tá bom? Os empresários, os gestores, as empresas multinacionais, pequenas, médias e grandes, estão carentes de profissionais que entreguem análises de dados nota 7. Porque se eu tenho um funcionário que me entrega um nota 7, eu sei que eu posso treinar para ele tirar nota 8, 9, 10, até chegar no nota 11, que é o que eu proporciono aqui para vocês. Agora, se eu tenho um profissional nota 2, cara, até ele chegar no nota 7,
Ele nem passou de ano ainda. O nota 7 é a mínima, é a nota mínima. Só que a galera não sabe nem o que é isso. Essa é a oportunidade que você tem dentro da sua empresa de fazer análise de dados. Esse é o novo poder. A análise de dados é o novo petróleo. Isso tem sido dito na internet, em multinacionais em vários países e aqui, na aula da Karen Abessia e dentro da sua empresa, pelo pessoal do BI. Você pode virar o cara do BI, porque Business Intelligence não é uma ferramenta. Análise de dados pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio. Mas é que eu não sou dessa área. Acorda! Você pode ser. Você pode sair de assistente administrativo, de auxiliar, de sei lá o quê. Você pode sair. Não porque o seu Excel vai ser avançado, porque você tem o poder de analisar dados. E como que você vai saber quanto custa o seu poder? Você pode precificar várias coisas, não só dashboards. Você pode precificar planilhas prontas. Então, vou trazer os exemplos práticos para vocês. Presta atenção. Você pode vender planilhas prontas. Exemplo prático, meu melhor case. Nancy Delinte. Que orgulho dessa menina. Nancy Delinte, uma mulher que trabalha com Excel, que é mexicana e que eu sei da história porque ela participou do Dash Eagles. Ela foi minha mentorada. A Nancy aprendeu a fazer planilhas e dashboards. Ela é a melhor de todos os meus alunos? E nessa época ela estava bem longe de ser. Mas ela sabia fazer análises de dados. Aí ela fez um dashboard. Do que? RH. Do que? Sei lá. Ela tinha uma especificação lá. Ela manjava de um Paranauê que eu não sei. Eu sei que ela aplicou o conhecimento de RH dela para fazer um dashboard para a empresa dela. Aí o que ela fez? Contou isso para dentro da empresa. Ela aplicou os conhecimentos que eu vou contar para vocês amanhã, numa outra palestra. Não posso queimar largada aqui. Ela foi vista, Stefano, me ajuda a lembrar, você está comigo aqui, tá falando? Você lembra o número de funcionários da empresa da Nancy? Eu ia falar 4.000, só errei um zerinho aqui. A Nancy trabalhava numa empresa de 40.000 funcionários. E ela foi vista pela diretoria. Os dashboards dela chegaram na presidência da empresa. Sabe por quê? Porque ela fez melhor do que ela já estava acostumada. Ela falou, eu tiro 8,5, mas eu preciso mostrar. Ela pegou a planilha, aplicou para o trabalho e virou referência nacional. Era uma multinacional e ela conseguiu ser vista. E a frase que ela conta nos vídeos é, consegui ser vista numa empresa de 40.000 pessoas. E ela não ficou lá batendo na porta de todo mundo falando, tem um tempinho para uma reunião? Posso te mostrar um curso que eu fiz? Deixa eu mostrar as minhas planilhas? Não, ela fez de forma estratégica. Só que ela respeitou o tempo dela. Ela não saiu dando planilhinhas. Ela mostrou o valor dela para a empresa. Com base nisso, no conhecimento que ela tinha, presta atenção, além de trabalhar numa multinacional e ser vista pela presidência e ser reconhecida por isso, ela falou, vou tentar ver se esse negócio que a Karen fala é de verdade. Aplicou e criou uma planilha pronta, nada a ver com o trabalho dela, obviamente, com outros dados, mas com o que ela estudou de RH. Ela pegou as planilhas prontas, divulgou nos grupos que ela tinha de RH, de Facebook, de WhatsApp. Jéssica, você tem um número que eu sempre esqueço de quanto a Nancy fez com planilhas? Eu sempre falo 60. Ela fez 65 mil reais com uma planilha de 197 reais. Eu vou repetir. A Nancy não gravou nenhum vídeo. A Nancy não fez canal no YouTube. Ela foi atrás de divulgar a planilha pronta, que não era personalizada, era igual para todo mundo. Ela vendeu uma planilha de 197 reais algumas vezes. E ela conseguiu faturar 65 mil reais com a planilha dela. O que ela fez? Me contou a história e contou para que ela usou o dinheiro.
Ela, com esse dinheiro, fez uma viagem para visitar a família dela. Ela estava no Brasil e ela é mexicana. Ela visitou a família dela. Ela comprou a bolsa dos sonhos dela. E mais do que isso, ela pagou um tratamento médico para o pai dela que estava precisando. Você pode escolher gastar o seu dinheiro com luxo, mas para Nancy, ela aprendeu na mentoria estratégias para usar a planilha dela para trazer mais tempo de vida com o pai dela. Eu tenho que respirar fundo porque é uma história muito emocionante. Ela ganhou tempo de vida com o pai dela. E foi a Karen que fez isso? Foi ela. Foi o canal do YouTube? Não. Foi o conhecimento dela. E sabe o que ela me falou da última vez que eu encontrei com a Nancy? Ai, eu não sei, eu não tô mais investindo muito para vender a planilha porque ela tá tão feia, pode melhorar tanto. Meu Deus! Meu Deus! Com essa planilha feia, ela fez 65 mil reais. Vendendo em grupo de Facebook, segue o link. Vendendo em grupo de WhatsApp. Você acha que ela estava preocupada se o zoom da tela estava em 100%? Se as cores eram as melhores? Ela se preocupou em colocar o conhecimento dela lá. Colocou uma senha super simples na planilha e simplesmente fez o que tinha que ser feito, com uma planilha pronta. Tá dando ideia para vocês? Tá dando ideia de como você pode se mostrar para dentro da sua empresa, ser promovido como ela foi dentro da multinacional, vista, reconhecida e promovida? Hoje, ela presta consultoria para empresas que têm cursos digitais, graças a essa expertise, porque ela mostrou para o mercado o trabalho dela. Gente, é uma das melhores histórias, as histórias mais emocionantes que eu guardo para contar para vocês quando eu falo sobre isso. Mas além de planilhas prontas, será que eu estou no caminho certo? Você pode vender projetos. Eu te contei da minha própria história. A Jéssica, que trabalha aqui hoje, mesmo trabalhando aqui, ela escolheu vender muito projeto. E ela vai ter a oportunidade de contar essa história para vocês, de quanto ela conseguiu fazer extra. Ah, mas tem que trabalhar à noite? Tem. Tem que trabalhar de sábado? Tem. Se você quiser. Você escolhe por quanto tempo você vai fazer o seu extra, por quanto tempo você vai se dedicar até conseguir a sua promoção. Eu não estou falando para você ter uma vida diferente, eu estou falando que você pode ter oportunidades diferentes para conquistar lugares diferentes. Para pagar a faculdade do seu filho, que é no exterior. Para fechar um projeto de uma viagem incrível que você quer fechar. É a precificação. Para fazer uma consultoria. Eu quero trabalhar como consultor. Tá bom, você pode fechar, vou contar outra. A Catarina fechou uma consultoria e começou a pegar consultoria com empresas da seguinte forma. Não precisa me contratar como funcionário, não. Você me paga R$2.000 por mês e eu vou dedicar 2 dias da minha semana para ir desenvolvendo as suas planilhas. Aí não é um projeto, é uma consultoria que acabou uma, a gente faz outra, acabou outra, a gente faz outra. Porque tem empresa que quer arrumar tudo, não é um projeto. E a empresa não tem nem por que ficar desenhando um monte de projeto, é uma consultoria mensal. E você não vai precisar ficar sentado na empresa, você vai fazer a consultoria de acordo com o que for mais conveniente para você. Ou você pode fazer como o Luciano tem feito. O Luciano também está na minha mentoria, também é uma águia, por isso eu sei de tantos detalhes e acompanhamos de perto essas histórias do Luciano. Ele faz treinamentos individualizados. Ele ensina o que é uma célula? Não. Quem chega para ele é assim, me ensina como fazer isso, porque quando meu chefe perguntar, eu vou querer fazer. O quê? Resolver esse problema. É uma consultoria / treinamento. E a pessoa começa sabendo que vai pagar para ele de 150 a R$200 a hora da consultoria / treinamento em pacotes de 4 em 4 horas. Por quê? Porque a pessoa quer cortar caminho. É o que eu estou fazendo com vocês quando eu falo da mentoria. Tem o treinamento e tem a mentoria. Quem quer ir mais rápido, vai comigo na mentoria. O treinamento é você que vai decidir o tempo. É
isso que eu estou dizendo para você criar uma monetização, para você oferecer para as empresas, sacou? Então são várias possibilidades que a gente pode colocar. Aí, para a gente ir um pouco mais na prática de quanto custa, quanto vale o seu conhecimento, de como é que você vai realmente precificar, porque até então eu estou dando ideias de precificação e eu quero mostrar para vocês uma planilha que eu faço a conta da precificação. Vou mostrar agora uma das ferramentas que eu uso, que é uma calculadora de precificação, para saber quanto vale a sua hora ou o seu tempo, tá? Isso aqui é um material de mentoria, então eu vou abrir para vocês essa parte aqui, que é o Calculadesh. Como que funciona esse Calculadesh? Aqui a gente tem a simulação da hora. Então, eu estou trazendo para vocês uma tabela que tem desde R$ 20 por hora. Não respeito quem cobra menos de R$ 20 a hora, já falo. Não respeito. É tipo trabalhinho de ajudinha, tá bom? Passo menos de R$ 20, não começa a conversa. 20 até R$ 300. Essa é a hora que tem nessa planilha. Começa com 20. Aí, uma águia inicial, uma águia bebê, tá aqui, de 20 a R$ 40. Uma águia jovem, de 50 a R$ 80. E depois, de 90 a R$ 300, uma águia adulta. Ok. Como é que você vai precificar? Primeiro, você tem que ter feito. Por que que dentro do Dashway eu tenho tantos desafios para os alunos fazerem? Por quê? Porque vocês têm que saber quanto tempo vocês demoram para fazer as coisas. Cara, em quanto tempo vai demorar essa casa para ser construída? Sei lá, eu não sou construtora. Eu não sou pedreira, eu não sou arquiteta, eu não faço a menor ideia. Se alguém falar para mim que vai demorar 6 meses, eu acredito. Se falar que é um mês, eu acredito também. Mas um dashboard, eu sei quanto tempo demora. Porque toda vez que eu faço o meu dashboard, eu anoto. Eu escrevo no meu celular o início e fim de cada tarefa. Eu faço essa tabela aqui. Bom, de verdade mesmo, na real, eu já tenho feeling para bater o olho e saber quanto tempo que eu vou gastar. Mas isso aqui é o que eu fazia no começo, que eu quero ensinar vocês. Bom, layout e cores, eu tenho que melhorar essa planilha, eu vou colocar 2 horas. Para organizar essa base, tá muito bagunçada. Eu vou demorar 5 horas. O cliente quer que eu faça um ranking. Esse ranking aqui, eu não sei como fazer, eu vou colocar 2 horas. Porque eu sei que dá, mas o dele é mais complicado. Bom, eu vou ter que comparar praças aqui desse negócio, então acho que eu vou demorar mais 3 horas. Como é que eu sei disso? Como você sabe disso? Porque você fez. Então, toda vez que você pegar um desafio lá do Dashway, só no Dashway, que é o curso, tem 8 desafios. Faz um e vai anotando os tempos e as etapas que você levou. Eu tenho certeza que o primeiro, que foi 2 horas, o segundo vai ser 1h30. E no terceiro, vão ser 40 minutos. Porque você vai ter a primeira experiência, que vai levar a segunda, a terceira, assim por diante. Fez a tabela com o tempo, olha como é que eu calculo isso. Ó, esse projeto vai custar R$ 1.200. Com base no quê? Bom, numa águia bebê. Mas e a bebê inicial mesmo? R$ 600. Esse projeto custa R$ 600. E se eu for uma águia adultíssima? Vamos lá. Esse projeto vai custar R$ 9.000. Vou mostrar com base no que eu estou fazendo essa precificação. No total, eu coloquei 15 horas de desenvolvimento, com base naquelas horas que eu somei. Essas 15 horas de desenvolvimento vão ter reuniões remarcadas, vão ter reuniões que não servem para nada e vão ter momentos de estudo. E vão ter dias que todo mundo cancelou de ver a sua apresentação e isso vai levar mais uma semana. Por tudo isso e mais um pouco que você vai descobrir quando você começar a fazer projeto, eu coloco a minha análise vezes 2. De 15 horas, a minha calculadora colocou 30 horas.
Gente, é simplesmente 1 vezes 2, tá bom? Em cima disso, eu tô fazendo a conta da hora. 1 hora de R$ 300. Por isso, esse projeto tá em 9.000. Voltando aqui nessa conta, eu vou colocar 15 horas. Pensa comigo, 15 horas, 8, 16. São 2 dias de trabalho, tá? Vocês trabalham em empresas, a maioria é CLT, 2 dias de trabalho. Vamos colocar uma águia bebezinho aqui, ó, R$ 600. 2 dias de trabalho por R$ 600. Vale ou não vale? Coloca pra mim aí. Vale ou não vale? Olha da onde que eu tô tirando os números. R$ 20 a hora. R$ 20 a hora, você pega um projeto de 2 dias por R$ 600. Agora eu te digo, se o seu projeto, se o seu cliente achou R$ 600 caro por esse projeto de uma automação ou de um dashboard por R$ 600, fuja desse cliente. Aceite perder esse projeto do cliente errado até achar o cliente certo. É cilada Bino, com certeza. Então, a precificação, vocês podem tomar por conta disso. Tá, Karen, é uma multinacional que vai usar isso daqui, de acordo com o que você tiver de informação, o céu é o limite, literalmente. Você entregar um projeto para uma multinacional não vai ser R$ 20 a sua hora. R$ 9.000 para um projeto que vai para outro país, pode acontecer no máximo o que aconteceu com o Leandrinho, que participou da mentoria e me contou os detalhes. Na pandemia, ele fechou um projeto por R$ 9.800. Sabe o que aconteceu quando ele entregou? O cara falou assim, Leandro, eu tô com um detalhe aqui para arrumar com você. Preciso de mais uma nota. Aí ele falou, como assim mais uma nota? Você já me pagou? Ele falou, é que eu queria que você emitisse mais uma nota de R$ 1.000, porque assim, o projeto foi tão bom que foi para outro país. E o mínimo que eu posso fazer é te pagar um bônus de R$ 1.000. Já viu alguma empresa ligar pro cliente e falar que quer pagar mais? Então, e deve ter sido um dinheiro de pinga. Só que o Leandro começou cobrando R$ 500 em 2 vezes e a primeira só pra gosto, entendeu? Só que a mentalidade mudou. Ele entendeu o valor que ele tem. E não é valor de dinheiro. Isso aqui é o valor que você vai mostrar para o seu gestor. Eu preciso de 16 horas. Eu preciso de 30 horas aqui, na verdade. 30 horas de desenvolvimento. Vocês que trabalham em empresas podem usar isso daqui simplesmente para fazer o cálculo de, tá bom, vamos fazer, eu vou levar 30 horas. Em vez de falar, eu vou começar e vou fazer o mais rápido que eu posso. Não, define para as pessoas entenderem o valor do seu trabalho. Quando eu falo sobre precificação, não é só sobre dinheiro, é o preço que o seu tempo vale para entregar para o seu gestor, para que você seja respeitado. Glórias! Olha, pedi para Deus me usar hoje de manhã. Tô sentindo que o negócio mexeu com algumas pessoas ali, tava vendo os comentários. É tão bom quando a gente é valorizado, né? É tão bom quando a gente entende que o nosso valor vai fazer outra pessoa dar mais valor pra gente. Eu quero quem me quer. Deixa eu parar o compartilhamento. Gente, eu tenho certeza, se isso aqui serviu para uma pessoa, já pagou evento aqui para a equipe inteira, para todo mundo. Eu tô vendo que muitas pessoas estão se identificando. Inclusive, o Marcos Nascimento mandou um planilha 0800 nunca mais.